Hoje eu vou contar uma história de dois personagens que foram presos injustamente. Foram açoitados e colocados numa prisão. Eles não cometeram nenhum crime. Esses personagens são Paulo e Silas. Vamos ouvir a história? A história que eu vou contar, ela se encontra na Bíblia, que é o nosso tema, é o carcereiro de Filipos, ela se encontra em Atos 16, 16 a 40. É a história de Paulo e Silas. A história de hoje, o apóstolo Paulo e seu amigo Silas chegaram a uma cidade chamada Filipos. Eles estavam numa missão muito importante. Estavam contando sobre Jesus em muitos lugares. Paulo estava pregando e por vários dias uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, ela tentava adivinhar, as pessoas acreditavam que ela adivinhava o futuro e coisa e tal, e as pessoas, todo mundo ia atrás dela. E ela estava seguindo Paulo e Silas, aonde eles iam, ela seguia eles, E ela gritava atrás deles: esses homens que vos anunciam o caminho da salvação são servos de Deus Altíssimo. Isso ela tinha razão. Eles eram realmente servos e eles anunciavam a mensagem do nosso Deus. De tanto ela ir atrás correndo, Paulo, ele se aborreceu com aquilo e repreendeu, porque ela tinha dentro dela um espírito maligno, E aí ele chegou e disse assim, repreendeu aquele espírito maligno, dizendo assim: em nome de Jesus Cristo, eu mando que tu saia. E no mesmo instante o espírito saiu e ela ficou livre. Só que tinha um porém. Ela era escrava de dois senhores, e esses senhores aproveitavam dela porque ela tirava dinheiro das pessoas que queriam que ela descobrisse o futuro. E aí o que aconteceu? Ela deixou de receber o dinheiro porque ela não adivinhava mais, E esses dois homens pegaram Paulo e Silas, E foram. Eles ficaram muito, muito, muito bravos, aqueles dois, Quando eles perceberam que a esperança do lucro deles, não, que havia se acabado, eles prenderam Paulo e Silas e os levaram direto lá para os magistrados. Eles acusaram eles dizendo: esses são judeus e estão perturbando a nossa nação com costumes que não conhecemos, sendo nós romanos. Ser romanos naquela época era uma coisa muito importante. As autoridades, o que eles fizeram? Mandaram açoitar Paulo e Silas e depois eles jogaram numa prisão aos cuidados de um carcereiro. Só que naquela época o carcereiro era muito responsável, tinha que ser responsável pelos prisioneiros. Se um dos prisioneiros ou mais fugissem, o carcereiro seria morto. Então ele ficou muito preocupado e tratou de ficar de olho neles. Mas a Bíblia diz que lá por meia-noite, perto da meia-noite, aconteceu uma coisa muito diferente. Paulo e Silas, eles oravam e cantavam hinos a Deus e os outros presos escutavam. Imagina, eu presa, ainda cantando e louvando a Deus. Mas eles estavam fazendo isso muito. Eles cantavam hinos de louvor a Deus. De repente, houve um grande terremoto. E os alicerces da prisão caíram, se moveram.
E logo as portas todas das celas se abriram. E porta aberta significa presos fugindo. Mas não, todos os presos ficaram dentro da cadeia. Mas o carcereiro levou um susto quando deu aquele terremoto. Por quê? Porque ele estava dormindo. E aí ele saiu correndo, pegou uma tocha e foi ver o que tinha acontecido. E ele viu aquela cena com as celas todas abertas. Aí ele ficou preocupado. Eles fugiram, né? Aí ele pegou da espada dele e ele ia se matar, porque naquela época, quando os presos iam fugir, o carcereiro morria. Então eles, não, meu fim já está próximo. E ele foi e tentou, pegou a espada e ia se matar. Nesse meio tempo, Paulo gritou bem alto com ele: não te faças nenhum mal, porque nós todos estamos aqui. O carcereiro começou a tremer. Ele reconheceu aquele homem e ficou assim tão maravilhado do grande milagre que aconteceu. E aí ele se ajoelhou e perguntou para Paulo: senhores, o que devo eu fazer para ser salvo? E aí Paulo deu uma resposta muito linda. Ele disse assim, creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e as pessoas da sua casa. Pois é, o que nós podemos aprender dessa lição do carcereiro, né? Que a gente pode tirar dessa lição, muito importante. No caso, por exemplo, o carcereiro dormiu, mas Deus nunca dorme. Deus vê tudo que nós estamos fazendo. Ele vê as nossas aflições, né? Quando a gente está triste, né? E ele nos dá a vitória. Por mais que seja, ele não está dormindo. Muita gente acha que ele está dormindo. Não, Deus não está dormindo, né? E outra coisa dessa lição que a gente pode tirar: o carcereiro querendo morrer pelos prisioneiros. O que vocês acham que significa isso? Esse morrer pelos prisioneiros. Isso aconteceu com o nosso Senhor Jesus. O nosso Senhor Jesus deu a vida por nós, por mim, por ti. Ele morreu por nós. Ele quer nos salvar, não a mim, mas a todos nós, a nossa família. Jesus pagou o preço na cruz, derramando o seu sangue precioso. E agora, ainda por cima, nos faz essa maravilhosa promessa: crê no Senhor Jesus e serás salvos, tu e a tua casa. Deus nos oferece a vida eterna através de Jesus, que assumiu os meus e os teus pecados, apesar de nós muitas vezes não merecermos. Deus nos deu um presente maravilhoso que é a vida eterna. Basta você crer em Jesus como seu Salvador. Vamos fazer uma oração para encerrar? Senhor Jesus, nós te louvamos no dia de hoje. Muito obrigado porque fazes questão de todos nós. Todos são importantes para ti. Queres todas as pessoas ao teu lado e um dia todos na vida eterna. Muito obrigado porque fomos encontrados por ti e agora somos teus para sempre. Ajuda-nos a sermos como Paulo e Silas, que se importaram com o carcereiro e mostraram a ele como ele podia ser salvo. Que nós possamos mostrar a muitas pessoas o caminho para a vida e para a salvação através de Jesus. Oramos em teu nome. Amém. Tenham todos uma ótima semana.